Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma incrível noite das nossas aulas de Geografia para a UERJ, projeto voltado para as específicas, né, para a prova discursiva. Hoje a nossa aula do dia 1º de outubro, temas variados, algumas questões da UERJ que eu trouxe para ilustrar e outras, né, para ajudar a aprofundar determinadas temáticas que costumam cair na prova e merecem uma atenção especial de nós, tá certo? Lembrando que esse material eu já coloquei no grupo de vocês, é um material com questões, né, diversificadas, a gente já viu, né, praticamente todo o programa da UERJ ao longo do ano, então agora a gente está focando mais no treinamento das questões, na linguagem, né, no texto. Então esse é o nosso propósito para quem não está na aula presencial e vai acompanhar, né, a gravação, vai tentar fazer os exercícios depois em casa. Ao término de toda a aula, eu disponibilizo lá no grupo dos alunos o gabarito de referência, né? Não é o que tem que estar escrito efetivamente, mas é a explicação do que pode ser escrito em cada resposta. Como vocês podem perceber, isso acontece em história também, dependendo da questão, existe uma possibilidade muito grande de respostas, opções de respostas que são bem abrangentes. Então, nosso propósito aqui é simplificar ao máximo para você chegar na tua resposta, certo? Para a gente começar, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Finalmente, o sistema voltou a funcionar como deveria e eu consigo compartilhar a tela com vocês. Não sei por que parou e também não sei por que voltou, porque voltou sozinho também, tá? Só para que vocês saibam que eu não fiz absolutamente nada. Todo mundo pronto? Então vamos lá. Bom, tá um materialzinho aí de UERJ específica. Primeiro assunto da nossa aula é uma questão que envolve conceitos gerais de cartografia. Embora tenha caído numa prova específica, né? O texto aborda conceitos gerais da geografia. Nesse caso aqui, ó, aparece uma tirinha, a tirinha 1, da Mafalda conversando lá com o amigo dela, dizendo assim: parece incrível, a Terra gira, gira e nós parados em cima nem percebemos. Ainda bem, porque se as pessoas percebessem que a Terra gira, os carrosséis iriam à falência. Olhando para o globo e vendo que a Terra gira, ela está fazendo referência a um dos movimentos que a Terra faz, né? Que é o movimento de rotação. A Terra faz 4, né? Rotação, translação, precessão e nudação. Mas para a gente interessam esses 2 primeiros, né? A rotação e a translação. Então, de cara, na primeira aí, a gente já sabe, né, que ela está falando de rotação da Terra. Pela referência do desenho, ele não está mostrando a Terra girando em torno do Sol, por exemplo. Tá? Ela está presa ali no planisfério, né, no globo, e a Terra está girando. Ok? Lá na pergunta ele fala assim, ó, explica a relação causal entre o movimento abordado na tirinha 1, que eu já sei que é a rotação, e a sua consequência direta, que vai ser mencionada na tirinha 2. Então, eu tenho que procurar na tirinha 2 o que ele está usando como referência, né? Aí tá lá, ó. Que calamidade! Fiquei sabendo que quando aqui é meio-dia, na Europa já é meia-tarde e na Ásia já é meia-noite. E daí? Daí é que eu não vejo como é que um país pode ir para frente quando as horas já chegaram nele, usadas por mais de meio mundo. Obviamente, o desconhecimento dela sobre o sistema de fusos, que a questão não pede para você utilizar, pede apenas para você referenciar. Então, quando a pergunta é a relação causal entre o movimento abordado na tirinha 1 e a consequência direta mencionada na tirinha 2, você vai explicar, né? E a tirinha 1 indica o movimento de rotação, e graças a eles nós temos os dias e as noites. Isso também implica em horários diferentes em diferentes locais, né, como é sinalizado na tirinha 2. Lembra sempre de fazer essa referência na tua resposta, né? Se aparecer uma imagem, por exemplo, quem faz a prova gosta disso, tá?
que você percebeu que ele queria mostrar no gráfico, percebeu que ele queria, né, que você visse na charge, então você faz acordo com a tirinha 2, onde a Mafalda ela se incomoda, né, com o atraso das horas, né, fazendo uma alusão ao sistema de fusos horários. Aí vem a segunda pergunta, ó. Aponte também o continente de localização dos personagens. Olha que interessante. Quando ela usa como referência, e fala assim, quando aqui é meio-dia, na Europa já é meia-tarde, na Ásia é meia-noite, não sobrou muita opção, né? A Mafalda obrigatoriamente tem que estar no continente americano. Por quê? Por convenção, definiu-se que o dia, o período de insolação na Terra, ele vai começar mais ou menos ali no meio do Oceano Pacífico, né, perto da longitude de 180 graus, que é a chamada linha internacional de mudança de data. E como o Sol, né, ele faz o seu movimento aparente de leste para o oeste, os dias começam primeiro na Ásia e depois vai avançando em direção à África e Europa e depois até chegar na América, até que avança de novo, né, para o Pacífico e mais ou menos ali nos 180 graus, na linha internacional de mudança de data, o dia vai terminar. Então, se é noite, é porque já foi manhã na Ásia antes de ser manhã aqui. Então, a referência é essa, tá? Percebemos quando a personagem indica que na Europa e na Ásia as horas estavam mais adiantadas e o continente com as horas mais atrasadas é o da América, a porção mais oeste do planeta, considerando essa distribuição dos fusos, né, e o dia, a referência de insolação para a determinação desses fusos horários. Ok? Aí que vocês sumiram para mim. Ah, apareceu. Aí pergunta da Sofia. Por que a rotação da Terra... Pois é, Sofia, a física vai explicar melhor isso, né? O nosso referencial, por estarmos em movimento, né, é a questão que envolve a inércia, né, nos faz, né, não perceber esse movimento. Está tudo girando junto com o movimento da Terra, que é um movimento até consideravelmente rápido, né? De 500 metros por segundo, não é isso? Se não me falha a memória. Se a Terra desse uma freada, a gente saia voando igual uma bala, mas não é o caso, tá? Agora, o nosso ponto de referência, que é a insolação, está muito distante de nós. Então, a radiação solar incide de maneira perpendicular em determinados pontos no território, e é a Terra, com o seu movimento, que vai mudar essa posição onde o Sol incide perpendicularmente à sua radiação na Terra. Essa incidência perpendicular define meio-dia, por exemplo. Tá? É essa a referência que a gente tem que considerar. Tá? Uma outra coisa muito importante já caiu na prova. A gente já fez essa questão há muito tempo. Para eu perceber na natureza a mudança dessas condições, além da rotação da Terra, eu preciso considerar a superfície, né, mais arredondada da Terra, esférica, eu vou considerar, né, é um geóide, mas vamos pensar numa bola, tá? Então, a superfície esférica, essa esfericidade da Terra, e o seu eixo de inclinação. A Terra está ali, né, 23 graus, né, inclinada em relação ao eixo principal. E é essa inclinação que vai fazer toda a diferença na distribuição dessa incidência solar ao longo do movimento de translação. Já teve uma questão que perguntou isso. Se a Terra não tivesse mais a sua inclinação, mas mantivesse rotação e translação, o que aconteceria? Aí a primeira resposta era: os dias e as noites, né, o período em que tem sol e o período que não tem, seria de exatas 12 horas, porque a incidência solar pegaria na metade da Terra e a outra metade ficaria no escuro. E as estações do ano, como a gente percebe, sobretudo quem está na faixa temperada do planeta, né,
são as latitudes como daqui do sul do Brasil ou de boa parte da Europa, né? Elas não existiriam também, porque naquele ponto de latitude, o Sol ficaria constante ao longo do ano inteiro. Ele hoje varia, né? Oscila, e é por isso que eu tenho primavera, verão, outono e inverno acontecendo. Percebam que a gente passou agora, né, dia 23, pelo equinócio de primavera, né? Começamos a primavera. É o Sol batendo perpendicular na linha do Equador. Aqui, no hemisfério sul, estamos na primavera, mas no hemisfério norte eles estão no outono, que são as estações de transição. Em dezembro e em julho, que são os solstícios, estão respectivamente começando verão e inverno, dependendo do hemisfério. Em dezembro vai ser verão no hemisfério sul e obrigatoriamente inverno no hemisfério norte. A incidência solar vai estar o mais distante possível do hemisfério norte. Em julho é verão no norte e inverno no sul. Ou seja, se a Terra não tem a inclinação, essa variação ela não aconteceria. Questão muito interessante, viu? A gente já fez ela em um dos primeiros materiais que a gente usou aqui. Questão número 2. Tá aparecendo bem aí para vocês, tá, né? Beleza. Então, vamos lá. Olha que questão interessante, difícil até. Deslocamentos do centro de gravidade econômica do mundo ao longo do tempo. A definição de centro de gravidade, né, tem a ver, obviamente, com a importância econômica que esse lugar vai ter, né, ao longo do tempo. Nesse nosso caso aqui, só para usar como referência, vocês vão ver que o ponto, ele transitou dessa referência aqui, da Europa, foi avançando em direção à América, não chegou a ficar em cima dos Estados Unidos, mas ele puxou bastante esse polo para cá, e hoje ele está se deslocando mais para o norte e mais para a Ásia. Notadamente, quem está puxando esse bloco aqui, ó, principalmente nessa nova jornada, é a China. Ou seja, o centro de gravidade econômica, né, o polo econômico importante do planeta está mudando de lugar. Tá? Aí a questão diz assim, ó, o centro de gravidade econômica do mundo é calculado ponderando-se as localizações do PIB de cada país. Esse cálculo é projetado por meio de um ponto na superfície da Terra. Na prática, isso significa que este centro está sempre mais próximo das principais potências econômicas do mundo. E ela vai ser mais ou menos puxada dependendo do grau de importância, né, que essa metrópole vai ter. A potência, né? Aí a pergunta é, nomeie o país mais relevante para o deslocamento do centro de gravidade econômica mundial entre 1913, que é quando começa a bolinha lá, ó, e 1950. Então, o que você vai ter que escrever? Que entre 1913 e 50, o centro de gravidade econômica se deslocou para os Estados Unidos. Só isso. Né? Agora, quando eu considero o período ali a partir de 90, perceba que é quando a gente efetivamente começa a ter uma mudança sensível, essa bolinha do centro de gravidade já começa a se deslocar para a China. Né? Aí vem o complemento da pergunta. Ó. Em seguida, apresente uma justificativa econômica para esse movimento mais recente. Aí que entra a história mais interessante. A China, como potência econômica, ela vai se consolidar, potência econômica mais recente, tá? Ali, a partir de 1979. Para quem lembra da aula da China, é em 79 que o Deng Xiaoping ele vai propor reformas econômicas na China, criando um sistema conhecido como capitalismo de Estado ou socialismo de mercado. É mais adequado o capitalismo de Estado, tá? Mas aparece muito a ideia do socialismo de mercado. O que isso significa? O Estado chinês, o governo, é um agente muito interventor nas atividades econômicas, produtivas, né, na governança do país. Mas ele permite, em condições especiais,
que o capital privado internacional ele circule, que ele entre na China e potencialize atividades produtivas voltadas para uma produção de baixo custo e exportação. Essas reformas são fantásticas na China, que vão permitir, naquele primeiro momento, que uma indústria muito barata, em condições até desumanas, né, já que o nível de exploração de trabalho, né, chegou num nível extremo, e se a gente for avaliar, é até hoje, tá? O sistema de trabalho da China, por exemplo, para quem está aqui na aula e trabalha, é 996. Você entra às 9 horas da manhã, sai 9 da noite, por 6 dias da semana. Olha que jornada gigantesca, né? É assim até hoje. A diferença é que o nível de remuneração hoje melhorou bastante em comparação à péssima que era no passado. Tanto é que você já escreveu em algum lugar na tua vida que entre as vantagens de se produzir na China estava o baixo custo da mão de obra. Mão de obra de baixo custo significa salário baixo, poucos direitos, ou quase nenhum. Isso alavancou um crescimento chinês sem tamanho. Por quê? Embora fosse um país de regime ditatorial, de caráter socialista, repressor, toda essa balela que a gente escuta aí ao longo do tempo, e de certo modo é verdade, para quem explora o sistema capitalista, um lugar desse é o ideal, porque você não tem nenhum tipo de preocupação se o interesse for defender o capital. Então a empresa pode explorar o trabalho sem que não tenha nenhuma fiscalização que proíba isso, por exemplo, tá? Posso poluir o ambiente sem que tenha nenhuma legislação que proíba isso. Então a China alavancou o seu crescimento. E, mais recentemente, como você pode ver aí na imagem da questão, nessa fase mais recente, a de 2010 para cá, acelerou-se ainda mais esse deslocamento. E isso acontece por quê? Porque a China resolveu virar o jogo e passar a investir numa indústria de alta tecnologia, numa mão de obra mais qualificada, em investimentos pelo mundo inteiro, tornando o mundo muito dependente, não só dos seus produtos, mas do seu consumo também. O mundo inteiro vai ter, né, a China como principal parceiro comercial para quase tudo, incluindo os Estados Unidos. Ok? Deixa eu responder aqui para o Caio. Caio, semelhante sim, tá? A diferença é que no caso da União Soviética, né, quando ela promove a Glasnost e a Perestroika, né, que são as aberturas política e econômica, elas não são simultâneas, a União Soviética está quebrada, está falida. E essa recuperação ela vai acontecer de uma forma muito desordenada. No caso da China, não. Ela já vinha se estruturando dentro de um governo muito fechado, na mão do Mao Tse-tung comunista, desde a década de 40, né? 49, que é a Revolução Comunista lá. Mas em 79 ela abre para o capital, e aí potencializa-se ainda mais esse crescimento. Então é semelhante por ser uma abertura econômica, mas é diferente porque ela consegue ter uma pujança, um desenvolvimento que nenhum outro lugar do planeta conseguiu. Seja pelo seu potencial, né, de mão de obra disponível, de recursos, da própria ação do governo. Tá? Hum, Sofia, não entendi essa aí, como tem sido os Estados Unidos. Eita. Ah, tá. Então, porque misturou aqui a pergunta da primeira, né? Que na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Tá com as consequências de uma alternância dos dias e da noite. Ah, sim, beleza.
Já há uma discussão considerável, a gente não vai aprofundar tanto isso, até porque senão a aula acaba. Já há uma discussão considerável acadêmica de que a China já é essa economia, né, global. Ela não é ainda hegemônica, porque poder hegemônico envolve não só a capacidade econômica, que a China é brutal, mas também envolve a sua capacidade política, que ela hoje tem cada vez mais influência, mas também militar, que talvez seja essa que ainda esteja um pouquinho distante de uma potência como os Estados Unidos, por exemplo, tá? Mas é fato. Quem hoje dita as regras da economia mundial não é mais os Estados Unidos. Também não é a China sozinha, mas não é mais os Estados Unidos. É a China principalmente, tá? E é possível perceber que eles nem se articulam necessariamente juntos, como aconteceu no passado. Só um parênteses, tá? Essa abertura que aconteceu na China em 79 tem muito da influência estadunidense, tá? Vai acontecer lá no início da década de 80 uma aproximação muito grande das empresas estadunidenses com a China exatamente para tentar combater a possibilidade de expansão do socialismo. Então, de certo modo, criou-se um monstro, né? Era necessário para combater a União Soviética e acabou se criando um novo inimigo. Tá? Essa é a lógica. Sofia, tem porque faz parte do Conselho de Segurança da ONU, né? A China hoje faz parte. E tem nos BRICS um grupo de países muito interessante, seja pelos recursos naturais, pela extensão territorial, pelo contingente populacional, pelos recursos que esses países possuem, né? O BRICS cresceu, inclusive, para defender os interesses, especialmente da China. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e aí eu ainda envolvo Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Etiópia, Egito e Indonésia. São esses hoje que fazem parte desse bloco, tá? Mas, só para não perder aqui, ó, a segunda parte da pergunta é: em seguida apresente uma justificativa econômica para esse movimento mais recente, ou seja, meio que contextualizando o que eu acabei de falar. Então, bastava escrever o seguinte, tá? Esse deslocamento para a China está associado ao acelerado processo de industrialização da abertura econômica da década de 80, 1979 começa, mais precisamente. Isso promoveu um aumento considerável do PIB chinês, potencializou um mercado consumidor, e aí é importante lembrar, quem mais consome na China são os setores produtivos, tá? Compra muita matéria-prima do mundo para produzir e vender o produto industrializado. A população está consumindo? Também, mas é especialmente o consumo do setor produtivo. Além disso, né, o país ampliou consideravelmente os investimentos no exterior. Veja a quantidade de indústrias no Brasil, por exemplo, e em outros lugares, sem falar do BRI, a nova Rota da Seda, que a gente já discutiu aqui. Um conjunto de obras de infraestruturas ligadas a transportes, energias, das mais variadas, conectando o mundo inteiro com o investimento chinês. Essa semana apareceu uma reportagem no jornal O Globo dizendo que o CPT Leonel Brizola de Maricá estava sendo a primeira escola pública a adotar um sistema trilingüe, ensinando português e inglês, que a gente já está habituado, e o mandarim, numa clara relação com o governo chinês. Quem frequenta a escola lá, o polo do projeto é lá, né, do projeto Enem, vê lá a bandeira da China, escritos em chinês, isso já existe lá, mostrando o quanto que essa potência também busca influenciar culturalmente os países com os quais ela estabelece uma relação, seja ela produtiva ou não, comercial ou não, que ela estabelece uma relação. São chamados institutos confucianos, né? Pegam a filosofia, a cultura, a língua e tornam ela cada vez mais acessível para o mundo. Não é só aqui não, tá? Está acontecendo em outras partes do planeta também. Muito bom, né?
Maíra, pode mandar, tá? Pode mandar. Vocês conseguindo mandar dentro do prazo, eu faço essa devolutiva para vocês, tá bom? Comenta alguma coisa. Teve problema lá no iniciozinho para conseguir mandar, tive problemas no recebimento, mas acredito que eu já tenha dado um pouco de conta. Pode pegar isso aqui, por exemplo, e escrever, tá? Eu gostaria de ler como vocês escreveram. Questão número 3, assunto que a UERJ adora também, tá? Falar sobre energia. Os conceitos a gente já conhece, tá? Biomassa, a terceira fonte de energia mais usada no Brasil. A geração de energia a partir da biomassa vem ganhando cada vez mais espaço na matriz energética brasileira, sendo responsável por pouco mais de 9% da eletricidade consumida no país. A energia da biomassa é aquela obtida a partir de materiais orgânicos. Sua utilização é de fundamental importância no desenvolvimento de vários biocombustíveis, como o biodiesel e o biogás, entre outros. O etanol, por exemplo, feito da cana-de-açúcar, também é de biomassa, por exemplo. Recebendo atenção cada vez maior em diversos países, como Brasil, Alemanha, França e Estados Unidos, a produção de energia a partir da biomassa traz vantagens do ponto de vista ambiental, social e estratégico. Indique duas vantagens da produção desse tipo de energia. Olha que questão legal. Primeira coisa, energias alternativas, elas são notadamente renováveis, ok? Infelizmente, nem todas são limpas. As biomassas, por exemplo, não são. O uso dessas energias, como o álcool no carro, né, o etanol, por exemplo, ele libera poluentes para a atmosfera. Só que existe hoje um cálculo que é feito entre a vegetação crescendo para gerar a matéria-prima que vai transformar o combustível e o consumo do combustível. Então, qual é a lógica, né? Enquanto a vegetação de cana está lá, ela está fixando o gás carbônico. Então, ela ajuda, de certo modo, a amenizar a poluição atmosférica. Não elimina, porque não é limpa, mas reduz a velocidade da poluição. Então, de certo modo, já é um fator interessante, né? Então, nesse caso, pesquisas para qualquer tecnologia que tenha uma fonte alternativa às fósseis vai ser muito positiva. E no caso brasileiro, surge uma vantagem, né? Nossa grande extensão territorial e o nosso gigantesco potencial agrícola, que faz do Brasil a Arábia Saudita verde. Esse é o termo usado, né, para fazer uma alusão ao poder que a Arábia Saudita tem por causa da produção de petróleo. No nosso caso, a produção de biocombustíveis. Só que olha que interessante. Dentre as vantagens que você pode considerar no caso dessa produção de biomassa, isso para o país, então a gente vai considerar, né? A vantagem de ser renovável, ok? De gerar empregos, de armazenamento fácil, de eficiência energética, o texto fala, né, desse potencial gerador de energia, da menor dependência das fontes fósseis de energia, da segurança energética, já que é uma fonte renovável, né, da menor emissão de poluentes de gases estufa e também de menor risco ambiental decorrente da utilização da biomassa, né, se comparado, por exemplo, à extração de petróleo. Só que eu queria que você pensasse no seguinte: poderíamos apontar desvantagens? Esse é um tema que poderia aparecer. Eu vi que piscou aí, já vou olhar. Sofia escreveu, já vou ler, tá, Sofia? Enquanto eu vejo que a Sofia escreveu aqui, pensem, por exemplo, nas desvantagens de ampliação dessa lavoura que vai produzir matéria-prima para gerar energia. Pensa por enquanto, tá? Sofia, sua pergunta é uma pergunta dificílima, né? Como é muito complexo.
É fato que o único aspecto que não é questionável é que a produção de fontes alternativas e renováveis garante para a gente segurança energética e, no caso das biomassas, um potencial inquestionável do Brasil em produzi-los. Tá? Agora, que já vai responder a pergunta que eu fiz. Não é possível garantir que isso corrija, né, questões sociais. Por quê? Como a demanda energética é muito grande, eu vou inevitavelmente precisar aumentar a produtividade do campo e a produção do campo para atender essas demandas. E aí o risco é grande de aumento de concentração de terras, aumento do desmatamento, ampliação das monoculturas que acabam prejudicando a biodiversidade. Como é um produto que não vai ser consumido diretamente pelo homem, ele pode, né, se apropriar do uso de agrotóxicos para potencializar essa produtividade, o que leva a uma contaminação de solo, de água. Ou seja, existem riscos aí que, sinceramente, se eu tivesse que apostar, seriam muito mais fáceis de acontecer. Por quê? A gente tem um caráter predatório de exploração de recursos e de ganância em relação ao acúmulo de riqueza, né? Se hoje, da forma como a gente já vive problemas graves e históricos que não foram revertidos, como a concentração de terras, se a demanda pelo uso da terra aumentar também para a produção de biocombustíveis, né, de fontes de energia a partir da atividade agrícola, a tendência é só piorar. Ah, sim, Sofia, isso é uma questão boa. Se eu aumento lavoura que produz para gerar matéria-prima de combustível, eu acabo comprometendo as lavouras alimentícias pela substituição da lavoura. Eu ganho muito pouco plantando e vendendo feijão. Se eu for plantar cana para fazer etanol, eu vou ganhar mais. Então, paro de plantar feijão e planto etanol. O que vai acontecer com a oferta de alimento? A tendência é cair e o preço subir. Exatamente. Por isso que em ciências humanas a vida é tão complexa, né? Não tem um certo e errado definitivo, né? As questões são bem mais abrangentes e exigem um entendimento bastante sofisticado. Maíra, na verdade, não é a Globo não, tá? É o contrário. O agro utiliza a mídia, financia, né? Exatamente para poder vender uma ideia de que ela não é essa atividade demoníaca, né, que todo mundo pinta. E é óbvio que realmente não é sozinha, né? A gente não pode desconsiderar a importância do setor para a economia nacional, por exemplo. Então, de verdade, a Globo se aproveita desses investimentos porque eles querem fazer anúncios. Então, é para fazer propaganda, né? E não o contrário, tá? Tenha certeza disso. A Globo vai anunciar tudo que puder garantir para ela retorno financeiro. E o agro investe bastante nisso. O agro se mete na política, na bancada ruralista, por exemplo. Se mete na questão ambiental. Tem de tudo. Ok? Hum, sim, verdade. E se você for olhar bem, isso acontece com todo mundo, né? A Petrobras, que explora petróleo, polui a atmosfera, acaba com a biodiversidade marinha, né? E causa aquecimento global. Ela está patrocinando futebol, a novela, né? O Big Brother. E aí a gente bota a Globo em evidência, mas não é a única, né? Vai aparecer em qualquer canal de TV. Eles vivem de propaganda, de quem quiser fazer, né? Tô defendendo a Globo não, tá? Mas também não tô acusando. Só tô fazendo uma constatação do que é óbvio, né? A gente tenta imaginar
que o sistema será ético, né, e moralista, né? Mas não é o caso. O sistema meio que amoral, ele não tem valor nenhum, ele vai de acordo com aquilo que está gerando algum tipo de repercussão, ainda mais se isso der dinheiro. Faz sim, claro. Durante algum tempo, inclusive, falava Petrobras é a energia que se planta, para falar da questão do biogás. Mas, na verdade, é a Petrobras também se metendo no setor. E aí isso cria um alerta, né? Não é aquele pequeno agricultor, né, que tem a sua estrutura de base familiar, que vai produzir essa matéria-prima. Vai ser a própria Petrobras, que ao invés de só explorar poços de petróleo no mar, né, no sistema offshore, vai também ter grandes fazendas plantando milho, plantando soja, plantando mamona, seja lá o que for, para fazer biodiesel, por exemplo. Ou seja, as grandes empresas estão absorvendo os grandes negócios, inclusive os novos. Importante isso, viu? Vamos lá, questão 4, hein? Essa regiãozinha que você está vendo aí é o istmo da América Central, né? É um estreitamento de terra entre dois mares, o Caribe, né, e o Oceano Pacífico aqui. E existe aqui, ó, um canal lá do iníciozinho do século XX, final do XIX, início do XX, né, que é o canal do Panamá, muito utilizado. Terceiro mais importante do planeta, né, só perde para o de Suez e o de Malaca, que fica na Indonésia. Coincidentemente, Egito e Indonésia, Suez e Malaca fazem parte dos BRICS. E o canal do Panamá aqui quase fez também, né? O Panamá quase estreitou essa relação se não fosse a ameaça para que saísse de um possível acordo. O canal da Nicarágua, esse é proposto, está em construção, mas ele está longe de ser ideal. Então, embora ele esteja aqui, né, ele não é considerado uma rota alternativa tão viável, já que ele encarece um pouco os custos. Okay? Bom, a pergunta é a seguinte: a proposta chinesa de construção de um novo canal acompanha um jogo comercial e geopolítico do mundo atual. Nesse sentido, o circuito marítimo internacional ganhará potência com o início da grande obra infraestrutural indicada no cartograma. É fato. Tem obra de conexão aqui no Brasil também, só que com ferrovias, tá? Ligando o litoral do Brasil ao Peru. Bom, a pergunta da letra A é simples e não depende nem desse exemplo exclusivamente. A pergunta é: indique 2 impactos ambientais possíveis com a construção do canal da Nicarágua. A poluição das águas, né, nos lagos e no próprio oceano, por conta dessa grande intervenção, essa grande obra na natureza. Tá? Alterações no ecossistema local, alterando, por exemplo, lagos, rios e a dinâmica desses recursos hídricos. Para você criar uma rota de navegação, você vai aproveitando os cursos de água já existentes. Acho que você consegue ver aqui, né? Que tem um grande complexo lagunar aqui no meio, e obviamente ele vai ser usado para diminuir a quantidade de obra que tem que ser feita. No Panamá também é assim. Com essa alteração dos cursos de água, pode existir uma tendência natural de acúmulo de sedimentos, né, nesses litorais, no fundo desses lagos e rios, alterando ali a condição de vida marinha. E até no continente, né, já que boa parte, né, do relevo também precisa ser alterado, então você vai atingir as florestas existentes. Todas essas eram possibilidades. É óbvio que a contaminação das águas, a poluição das águas, né, essa seria mais facilmente identificada. Agora, a B é que é interessante. Explique o interesse comercial da China nessa construção, a partir da capacidade de investimento de suas empresas, da construção civil e da capacidade de transporte dos seus navios mercantes.
né? Os navios hoje, eles têm capacidades de carga muito grandes. E os canais e portos mais antigos, eles hoje esbarram em uma dificuldade de conseguir se adequar à travessia, né, desses navios por conta dos seus tamanhos. Você tem uma ideia, tem navio que não consegue ancorar na Baía de Guanabara, porque a profundidade da zona portuária é pequena para o tamanho desse navio, então eles não conseguem nem chegar aqui. Tem que ficar mais em alto mar, e vem um barquinho ficar pegando carga aos poucos para transportar, isso encarece o custo, a logística de transporte. Uma obra nova, como um canal desse, já se adequaria às vias para a circulação desses supernavios, por exemplo. É mais ou menos como você pensar nas ruas do centro da cidade do Rio, antes do carro existir, aquelas ruas estreitinhas, né? Para as grandes avenidas que a gente tem hoje, né? Naqueles espaços tradicionais é muito difícil você conseguir adaptar. Você precisa criar isso em novos espaços, ok? É o mesmo sentido. Agora, dentre as razões, né, desses investimentos, também está a busca por novas rotas de transporte que não dependam tanto daquelas tradicionais já existentes, que hoje são fortemente influenciadas pelas potências mais tradicionais, com marinhas muito poderosas, né? Como é o caso da Inglaterra e especialmente os Estados Unidos. Então, criar novas rotas significa diminuir o risco de uma eventual restrição imposta por conta de um conflito diplomático ou até mesmo militar que existe, né? Facilitar a circulação dos grandes navios, o transporte de carga, a adaptação, né, de novas rotas de transporte e espaços de investimentos para que as empresas chinesas possam atuar. São elas que vão construir a zona portuária, por exemplo. Ok? Vou ver se tem mais alguma informação. Sim, Sofia, né? O interesse da China é aumentar o tamanho da dependência do mercado externo, das suas ações e dos seus interesses. E isso é feito através de investimentos, que todos os países querem receber, e de trocas comerciais. China escoando sua produção, bens industrializados de maior valor, e comprando matérias-primas, por exemplo. Tá? Esse é o modelo internacional. Isso certamente colocará em risco o domínio estadunidense. Ah, chegou mais gente. Eu tô aqui empolgado, ó, Eduarda, Bianca, Euseni. Achei que só tava a Sofia aqui, porque só ela tá perguntando, só ela tá escrevendo. Olha eu provocando a galera aí. Ah, Clara escreveu também. A Ira também. Participem, aproveitem, hein? Questão número 5. Já fizemos uma questão parecida com essa, ou seja, é um assunto recorrente, então fiquem atentos, viu? O texto da questão fala assim, ó. Boxeadora camaronesa conquista em Paris primeira medalha da equipe de refugiados na história. O texto fala, né, que é a terceira participação olímpica da equipe de refugiados. Isso é uma estratégia da ONU para tornar mais visível o grande problema que envolve os refugiados que existem no planeta. Refugiado não é um migrante convencional, né? É um migrante especial. Ele representa um indivíduo que foge do seu local de origem em razão de um risco iminente à sua própria vida.
seja por causa de uma guerra, de um golpe político, de uma perseguição religiosa, dentre outros, mas fatores que vão colocar significativamente a vida deles em risco, ok? Então, nesse caso, quando ele faz um reforço aqui no segundo texto, dizendo que dezenas de milhões de pessoas pelo mundo estão nessa condição, que é uma realidade apavorante. Síria, Afeganistão, a África subsaariana, a Venezuela, né, são países com um grande contingente populacional nessa condição. Aí ele pergunta de maneira direta para você o conceito. Descreva o critério para que uma pessoa seja considerada refugiada. Ou seja, é bem específico. Tá? É o indivíduo estar fora do seu país ou região de origem, devido a comprovados temores, né, de perseguição e sem a proteção, né, do poder público em relação a esses tais temores. Um risco iminente de vida em razão de alguma catástrofe social, econômica e até mesmo ambiental. Já existem hoje refugiados climáticos, pessoas que fogem de regiões que, em razão das mudanças climáticas, estão em risco. É o caso, por exemplo, de Tuvalu, um arquipélago lá na Oceania que está aparecendo por conta da elevação do nível do mar. Tá? Então, para você escrever, é simples. Tá? Definição de refugiado. Indivíduo que migra de forma forçada da sua região de origem, devido ao risco iminente de vida, buscando abrigo, né, em algum outro país. O refugiado, para os países que fazem um acordo internacional, né, na ONU, ele é um migrante especial, porque ele não tem perfil socioeconômico, não tem faixa etária, às vezes não tem documento nem recurso, mas o país receptor é obrigado a acolhê-lo da melhor maneira possível. Nem sempre é o que acontece, mas deveria ser. A pergunta não acaba aí não, tá? Que ele pede para você apontar ainda dois eventos que geram a formação de grupos de refugiados. Conflitos armados, né, guerras, tragédias humanitárias, perseguições religiosas, tá? Perseguições étnicas, raciais, perseguições por orientação de gênero, posicionamento político, né? Catástrofes ambientais. Eu falei dos refugiados climáticos, mas isso pode valer para terremoto, para vulcão, para tsunami, para furacão. Ah, isso também acontece. A Flórida, nos Estados Unidos, Miami especialmente, né, fica numa rota de furacões. E, eventualmente, os mais graves promovem uma migração forçada da população, que tem que abandonar suas casas para buscar abrigo em outro lugar. Quando possível, eles retornam, né? Mas nem sempre dá. Deixa eu ver se tem pergunta. Pois é, Maíra. Nesse caso, inclusive, o governo de Tuvalu, ele tem incentivado uma emigração, criando acordos com países próximos, né? Austrália, por exemplo, Indonésia, Nova Zelândia, para que essas populações migrem, né? Que elas saiam diante de um cenário de desaparecimento. Tá? Sim, Sofia, é verdade. Tá? Notadamente, as regiões que sofrem mais com essa migração, não só de refugiados, tá? A migração de um modo geral, é o caso da Europa, dos Estados Unidos, mas especialmente a Europa, pela posição geográfica, né, muito perto da Ásia e da África, que são lugares que sofrem muito com essas questões, é muito comum que os países estabeleçam limites para a entrada desses refugiados e os coloquem numa condição muito precária, né, de acolhimento e proteção. Se você olhar os acampamentos de refugiados que existem pelo planeta, eles são
tenebrosos, né? São assustadores. Um assunto como esse pode aparecer envolvendo a questão da Palestina, tá? A próxima aula a gente vai ter uma série especial sobre Israel, né, Palestina e conflitos no Oriente Médio. A nossa próxima aula, tá? Vai ser um panorama geral nesse sentido. E a gente, né, vê hoje a questão envolvendo a guerra em Gaza e a questão que envolve os refugiados daquela região, né? A gente vai ter um especial para falar sobre isso também. Pois é. O mundo deveria ser um lugar melhor, mas não é. Olha que assunto legal, hein? Venezuela. A Venezuela é um país que, desde o início dos anos 2000, passou pela glória até a destruição num curto intervalo de tempo. No início dos anos 2000, chegou a ser a maior economia da América Latina, e ali por volta de 2015 viveu a maior crise humanitária da história né, da humanidade, considerando as características econômicas capitalistas mais recentes. Tudo isso se deu por conta, não do seu regime político, tá, mas para as circunstâncias da sua própria escolha econômica, que foi ficar muito dependente de recursos fósseis. Venezuela sempre esteve entre os principais produtores e é o país, né, que possui uma das maiores reservas de petróleo também do planeta. Diante desse cenário, mais recentemente, surgiu uma nova questão. Tá vendo essa área destacada aqui, ó, na Guiana, país que faz fronteira com a Venezuela? Pois é, essa região, ela é conhecida como a província de Essequibo, quando basicamente toda essa região aqui era colônia da Inglaterra. Essequibo já foi considerado parte do território da Venezuela, só que hoje corresponde a 70% da Guiana. Aconteceram acordos políticos no passado que colocaram essa questão envolvendo o litígio, né, de Essequibo num segundo plano. Né, dizia que Essequibo era território da Guiana, né, que teria soberania sobre aquela área, apesar do impasse, né, envolvendo o controle daquele território, que isso seria discutido em momento oportuno, por exemplo. O que nunca aconteceu. Né, da década de 60 para cá, as coisas ficaram, né, em suspensão. Por que mudou agora? Descobriu-se nessa região aqui, toda essa área, inclusive no litoral brasileiro, para quem lembra, uma faixa chamada de margem equatorial, uma grande bacia sedimentar com uma reserva de petróleo incalculável, né, segundo os pesquisadores, muito maior do que é, por exemplo, o pré-sal. Ainda há de se confirmar, mas muito maior do que o pré-sal. E que a Guiana já está explorando intensamente. Não é à toa que a Guiana é o país que tem o maior crescimento da América Latina. Maior crescimento, tá? Cresce a taxas muito absurdas, muito em razão do processo de exploração desse petróleo no seu litoral. E é claro que a Venezuela, percebendo esse potencial e se apropriando da prerrogativa de que havia ainda um impasse sobre o território, né? Apesar de ser reconhecido como território da Guiana, né, havia ali esse impasse de reconhecimento. O atual, né, presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, resolveu fazer um plebiscito e, através do resultado desse plebiscito, alegar que o território de Essequibo faz parte do território da Venezuela. Tanto é que na bandeira da Venezuela, se você digitar no Google, por exemplo, vai aparecer essa área como uma área de litígio, né? A Venezuela alega ser dona desse território. Muito embora
aí vem a parte da malandragem estratégica, né? Ele não tenha ocupado esse território. Eu digo que é meu, é tipo eu chegar agora e falar: a Flórida agora é minha, hein? Vou botar inclusive aqui no meu mapa. Mas eu não vou lá ocupar e tomar dos Estados Unidos. Eu só digo, tá? É esse o discurso que aqui está sendo apresentado. Bom, pois bem, a pergunta da letra A é a seguinte: cite o nome da área achurada no mapa. Então, como eu falei, é a província de Essequibo. Tá? Escreve com 2 S, tá? Essequibo, que pertence à Guiana e é reivindicado pela Venezuela, ok? Território da Guiana reivindicado pela Venezuela. Isso responde a nossa letra A de maneira bem direta. Agora a B, que é a pergunta interessante, é a seguinte, ó. Qual o principal recurso natural que desperta o interesse do país reclamante, né, que no caso é a Venezuela? O principal é o recurso mineral encontrado na bacia sedimentar, que é o petróleo. Tá? Esse petróleo representa uma importante fonte de recursos que permitirá o desenvolvimento de qualquer país que o explore, inclusive contribuindo para que a Venezuela tenha um processo de recuperação econômica mais acelerado, né? Algo que ainda está muito longe de acontecer. É aí que eu vi piscar. Sofia, a Guiana foi colônia da Inglaterra, né? E ainda faz parte daquele complexo de territórios espalhados pelo planeta, independentes ou não, que fazem parte da área de influência do Reino Unido. Então, de certo modo, a Guiana, com essa proximidade, acaba se integrando naquele rol de países que são decadentes, obviamente, mas que fazem parte das economias centrais do planeta de base capitalista. Inglaterra, seu parceiro Estados Unidos. Agora, considerando o potencial de consumo do mundo, o consumo desse petróleo vai acontecer em diferentes escalas, né? Inclusive na própria China. Então, há muito interesse em você dominar recursos, porque isso garante poder. Né? Hum, Então, vamos pegar o caso brasileiro só para usar como comparativo para essa segunda pergunta que você fez. O governo brasileiro acabou de aprovar, o IBAMA, na verdade, né? Acabou de aprovar a exploração dessa margem equatorial na foz do Rio Amazonas. Isso, inevitavelmente, vai causar muito dano ambiental. No entanto, há uma questão aí que envolve o aspecto econômico, o interesse, né, de se explorar um recurso, o quanto que isso vai representar para o país em termos de influência. Então, de certo modo, essa opinião internacional ela transcende a questão governamental. Não se esqueça que a China foi muito útil, mesmo tendo uma ditadura, foi muito útil para os interesses capitalistas do mundo ocidental. No momento em que passou a ser uma ameaça, ela, né, mudou de lado e passou a ser, né, uma preocupação. Venezuela é a mesma coisa, tá? Ela pode sair de um país execrado e indesejado para virar uma potência de uma hora para outra, dependendo do nível de relação que se estabeleça pela necessidade de exploração dos seus recursos. Ok? Então, é sempre difícil, né, cravar um posicionamento como esse, mas entenda. Falei disso numa questão anterior. As relações não são éticas e tampouco, né, baseadas em moralidade. O mundo é bem perverso e interesseiro nesse sentido. Tá? Sim, Miguel, muito bom. Tá? Faz parte, sim, né? O Commonwealth faz parte, né, não só a Guiana, mas como uma infinidade de territórios ultramarinos.
Não é à toa que o império que é associado, né, à influência do Reino Unido histórica, ela está muito ligada a uma dimensão internacional. Para quem não lembra ou não sabe do que o Miguel comentou, esse termo é usado para diversos territórios que pelo planeta, tá, já foram ou ainda são, né, ex-colônias britânicas. E a Guiana, né, é uma delas. Agora, quem faz parte desse grupo também é a Índia, é a Austrália, é o Canadá, né? Todos eles têm a família real inglesa como a detentora do poder, né, de certo modo, político do país, porque são monarquias, né, com regimes parlamentaristas. Então, é basicamente isso aí que o Miguel comentou. Hum, então, o Brasil pode aumentar a sua. Não só quer, como vai, tá, Sofia? A busca por alternativas energéticas não tiram a importância do petróleo como matéria-prima para outros produtos. Por exemplo, se faz muito plástico de petróleo. Ou seja, ele não deixa de ser importante para a indústria, ele só não vai virar gasolina, né? Não vai virar diesel, parafina, querosene, seja lá o que for, tá? Ele só deixa de ser usado para virar combustível, mas ele continua sendo usado na química fina, para laboratório farmacêutico, né, para tinta. Inevitavelmente, esses recursos vão continuar sendo usados, tá? Hum, a questão ambiental é sempre secundária. Por mais que o discurso, né, seja muito enfático para essa preocupação, na prática a gente sabe e nem nós damos a devida atenção sobre as questões ambientais, né? A gente só vai se mexer mesmo quando chegar num limite extremo. E aí, como ainda está longe, o calor que você sente hoje, você liga um ar-condicionado, que precisa de mais combustível para poder funcionar. Essa é a lógica, tá? Pois é. Esses dias eu estava lendo, né, que de uma escala de 10 recursos indispensáveis para a sobrevivência humana na Terra, a gente já esgotou 8. Ou seja, nós somos muito bons para poder destruir as coisas. Mas volta na questão aqui, ó, que ainda tem um pedacinho da B. Explique a importância desse recurso para o país que detém a soberania territorial da área reclamada, ou seja, quem controla aquele território, né? É fácil de responder. Representa uma importante fonte de recursos que permitirá o desenvolvimento econômico desse país, né, de sua pequena população, inclusive, da sua economia, e, é claro, aumenta o poder de influência desse país nas relações internacionais existentes. Só isso, tá? Bem direto e objetivo. Questão muito legal, viu? Essa região despertou uma preocupação até com o Brasil, porque, embora faça fronteira com a Venezuela aqui, a área para se acessar Esequibo é mais fácil aqui, ó, pelo território brasileiro. E aí, se a Venezuela ousasse, por exemplo, pegar o seu exército e atravessar pelo Brasil, isso provocaria um conflito militar com o Brasil. Então, chegou-se a mobilizar tropas brasileiras para a fronteira aqui dessa região, né, lá em Roraima, para que existisse ali um certo controle para uma eventual ação que pudesse atravessar pelo território brasileiro, algo que também não aconteceu,
pelo menos até agora, dia 1º de outubro, às 20 horas aproximadamente, né, 20h10, não aconteceu. Caio, não tem problema perguntar não, aqui é o espaço, tá? Mais ou menos. É fato que a energia nuclear é uma das mais eficientes fontes geradoras de energia, até porque, tecnicamente, elas causam menos danos ambientais durante o seu processo de geração de energia, tá? Ah, tem lixo radioativo. Tem, mas se devidamente controlado, se não acontecer nenhum acidente, esse resíduo consegue ser armazenado e evitando, assim, qualquer tipo de dano. Qual é o grande problema da energia nuclear? Ela é cara, tem custo muito alto. Os minerais que formam, né, esse potencial de fissão nuclear que a gente conhece fazem parte daquele grupo dos minerais de terras raras, né? A gente fala do urânio, mas não é o único, existem outros. E em países que dominam essa tecnologia, o risco de um acidente é muito grande, de um conflito internacional que possa causar um dano numa usina como essa é muito grande. O que, na maioria das vezes, acaba implicando em uma preocupação que vai muito além do seu objetivo, né, que é gerar energia. Tanto é que na Europa você vê uma diminuição dessa geração, Alemanha diminuindo, França diminuindo, Japão diminuindo. Não se esqueça que um acidente seríssimo aconteceu recentemente no Japão, lá em Fukushima, né, que causou um dano gigantesco no planeta, não só no Japão. Então, na verdade, destaca-se a importância, mas a preocupação em relação ao seu alto custo e o risco, né, de algum eventual acidente, espontâneo ou não, de algum eventual acidente que possa causar danos até irreversíveis na região onde ela existe, onde a usina existe, né? A Ucrânia é um bom exemplo, né? São 5 usinas lá, 4 ativas, uma é Chernobyl, está desativada, e elas na guerra foram bombardeadas, né, muito próximas ali, e havia uma preocupação de um novo acidente atingindo o continente europeu, por exemplo. Né? Então, de verdade, o mundo hoje busca alternativas além da nuclear para substituir a dependência, ou melhor, para diminuir a dependência das fontes tradicionalmente geradoras de energia, como as fósseis, por exemplo. A nuclear que vai ser menos usada. Vai ter eólica, vai ter solar, biomassa, as hidrelétricas. Existem sistemas interessantes no mundo aí. Mas ainda vamos ver bastante esse assunto até a nossa prova acontecer. Questão 7. A ONU confirmou por meio de projeções que a Índia ultrapassou a China em tamanho da população em 2023. Isso foi confirmado ano passado, tá? A Índia é hoje o país mais populoso do planeta, superando a China, que vivia essa condição já desde 1950. A marca de se tornar o país mais populoso do mundo também coloca questões para o futuro indiano, né? A principal dela é que se o país conseguirá repetir o sucesso econômico da China nas últimas décadas, as previsões são que não, que impulsionado por uma mão de obra abundante e barata, hoje, segundo analistas, coloca Pequim como uma superpotência em ascensão. Pequim, tá? China. Ainda assim, a Índia deve se beneficiar do que é chamado de bônus demográfico. Não há dúvida que a Índia é uma grande potência internacional, até tecnológica, mas ela esbarra em problemas graves do subdesenvolvimento, e sem contar que esse crescimento populacional exige uma gama de recursos que são insustentáveis para a China, por exemplo, para a Índia, por exemplo. Vou dar um caso prático.
Produção agrícola. Produção voltada para alimentar a população. Na Índia, 100% da terra é usada para agricultura. A área agricultável, né, 100% é usada. No Brasil, a gente usa 35%. Lá, 100%. Ou seja, população crescendo, consumindo mais, vai inevitavelmente precisar de recursos que vêm de fora. Então, a condição de vida tende a permanecer precária ou até mesmo, se evoluir, até piorar. E à medida que a condição econômica melhora, o nível de consumo também aumenta e esses impactos acabam, né, se refletindo na natureza. Mas a pergunta da letra A é a seguinte: indique os dois conceitos que tratam do crescimento da população. Para a população de um país crescer, o que é necessário acontecer? Primeiro, vou escrever até no chat, tá? Eu preciso ter um crescimento vegetativo que seja positivo, né? No caso da Índia, ainda um crescimento acelerado. O que é o crescimento vegetativo? A diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. E se é diferença, essa conta é de subtração, né? Se eu pego natalidade e mortalidade, quem está nascendo naquele lugar, quem está morrendo naquele lugar, eu tenho um indicador se a população está crescendo. Se o crescimento vegetativo for positivo, a população, por causa dele, está crescendo. Mas existe um segundo, que é a taxa de migrações. Aí olha que interessante, a taxa de migração tem um raciocínio parecido, né? Para quem lembra da aula de população, quem está nascendo é quem está chegando, né? Então é a imigração. Quem está morrendo é quem está indo embora, né? É a emigração, com E. Se eu chegar nessa conta e avaliar que tem mais gente chegando do que saindo, a população está crescendo também. Agora, se tiver mais saindo do que chegando, ela está diminuindo. E a sorte, de certo modo, da Índia é que a população indiana migra muito para fora do país em busca de sobrevivência. Só para te dar um exemplo, tá? No Catar, paizinho lá no Oriente Médio, 70% da população aproximadamente é indiana. Gente que migrou para trabalhar lá. Condição precária, né? Mas migrou para trabalhar. Na Guiana, que a gente acabou de falar, quase 40% da população. Só que a razão da Guiana é outra, tá? Com o fim da exploração do trabalho escravo de origem africana e indígena aqui na América, os indianos substituíram essa força de trabalho porque eles eram baratos. Ou seja, vai ter indiano se espalhando pelo mundo inteiro. Então, de certo modo, a taxa migratória até ajuda, né, a desacelerar o problema do crescimento populacional. Mas vamos à resposta, tá? A pergunta é a seguinte: indique os dois conceitos que tratam do crescimento da população. Então, vai escrever. Os conceitos que tratam do crescimento são o crescimento vegetativo e a taxa de migração. Ok? Sofia, essa pergunta é uma pergunta boa, viu? Já até caiu na prova da UERJ, mas já caiu na primeira fase, não na segunda, tá? Mas pode cair. Quando uma mão de obra, até mais qualificada, sai da Índia para trabalhar em outro lugar, a famosa fuga de cérebros, né? A tendência é que parte da riqueza que poderia ser gerada dentro do próprio país está sendo produzida no exterior.
tá? Quando ele trabalha com ciência, com pesquisa, por exemplo, num outro país, ele compromete a possibilidade de produção da riqueza no seu país de origem. Por outro lado, a riqueza gerada fora, muitas vezes, parcialmente, ela é levada para o país de origem para que esse dinheiro funcione como recurso para as suas famílias que ali ainda permaneceram. Então, há prós e contras nessa história. Sem dúvida, os contras são piores, tá? Vamos à letra B. Considerando o perfil demográfico indiano, explique o que é o bônus demográfico e cite um desafio socioeconômico a ser administrado pela Índia diante dessa condição. Pois bem, vocês lembram do gráfico sobre transição demográfica? Aquele gráfico que mostrava a diferença entre as fases de transição em relação à natalidade e mortalidade? Pois bem, são 4 fases, né? A primeira delas é a pré-industrial, a segunda é a explosão demográfica e a terceira é o bônus demográfico, que é o que ele está perguntando na questão, né? É a mesma fase em que o Brasil está. Então, para fazer uma associação, né, positiva, fácil de entender, é a mesma que o Brasil está. O que é o bônus demográfico? Né? Uma fase evolutiva da transição demográfica, tá? Onde a população em idade ativa é superior à população dos não ativos. Traduzindo isso, a população na faixa ali entre jovens e adultos, ela é superior à soma da faixa dos idosos e das crianças nessa mesma sociedade. Então, isso destaca um potencial de produção de riqueza incrível, né? Já que é essa população ativa que trabalha, consome, paga imposto e assim por diante. Ok? Então, por definição, o bônus demográfico representa a evolução da transição demográfica, onde a população de jovens e adultos, ou seja, em idade ativa, é superior à soma dos idosos e das crianças naquela sociedade. Respondi a primeira parte. A segunda é: cite um desafio socioeconômico a ser administrado pela Índia diante dessa condição. Então, existem possibilidades aqui, né? Com a redução da natalidade e o aumento da expectativa de vida, né, que vai acontecer em decorrência dessa evolução da transição, você acaba tendo um aumento da força de trabalho. População em idade ativa, ok? Isso também vai permitir um potencial aumento de mercado consumidor, tá? Isso pode impactar de maneira muito positiva na expansão das atividades econômicas e da própria economia do país. Para o país, no entanto, né, superar o desafio dessa maior oferta de mão de obra, é necessário também criar uma maior oferta de empregos, um incentivo às políticas de empreendedorismo, desburocratizar os processos trabalhistas, né, flexibilizando essas relações de trabalho, por exemplo, qualificando a mão de obra, melhorando o investimento em educação para a formação, né, desses trabalhadores, além, é claro, de uma infraestrutura, né, para atender, né, esses potenciais trabalhadores e consumidores, né? Esses são desafios importantes para atender especificamente esse grupo. A questão parece meio óbvia, mas quando ela caiu, a taxa de erro foi grande, sabe por quê? A maioria pensou em solucionar problemas
para os idosos. E durante o bônus demográfico, idoso ainda não é um problema, porque eles representam uma fatia ainda pequena da população. Ele é um problema futuro, quando a população envelhecer, e aí mais idosa, ter mais pressão sobre o sistema previdenciário, sobre saúde, né, do idoso, comprometendo a oferta de mão de obra para o mercado de trabalho. Isso é um problema futuro. A questão quer saber um desafio para essa condição de bônus demográfico. Entenderam? Sim, entenderam? Beleza. Miguel, se a pergunta é sobre a Índia, a taxa de mortalidade caiu mais bruscamente do que a natalidade, mas ambas estão em queda. Deixa eu mostrar um gráfico aqui. Eu acho que ele vai ajudar a lembrar. Ele é um gráfico muito importante para a nossa prova. Deixa eu abrir aqui. Só um instante. Aí. Esse aqui é ótimo. A imagem não está boa. Peraí, deixa eu trocar porque a imagem não está legal. Achei outro. Vou só tirar aqui rapidinho da página que está e já volto. Só um minuto. Olha essa imagem aqui, ó. Dando para ver bem? Tá, né? Repara aqui, ó. A fase. O gráfico divide aqui em 5 estágios, tá? Mas são 4. A primeira é essa aqui, a segunda é essa aqui, a terceira já está em queda e a quarta já está aqui. A fase do bônus seria mais ou menos aqui, tá? Estou concluindo a transição nessa fase aqui, mas ainda não concluí. Perceba que a natalidade continua em queda e está cada vez mais baixa em comparação à mortalidade, que num determinado momento se estabiliza. Vendo aqui, ó, ela se estabiliza. Embora as pessoas estejam vivendo mais, com cada vez mais idade, em um momento elas morrem. Então isso aqui se estabiliza. Mas a natalidade continua em queda. Então, ó, eu vou ter baixa natalidade, baixa mortalidade e uma certa estabilidade em relação ao grupo de adultos, né, jovens, em relação às crianças e os idosos na sociedade. É importante lembrar disso, tá? Então, respondendo a sua pergunta, Miguel, as taxas são baixas e continuam em queda, só que a população continua crescendo, tá? Continua crescendo. Vou voltar lá. Não seria, tá, Miguel? Bônus demográfico, por definição, é a população de jovens e adultos na sociedade é superior à soma das populações de crianças e idosos. É isso. Não existe outra definição possível, tá? A não ser aquela que fala de população em idade ativa, que é a mesma coisa que eu acabei de explicar. Ok? Bom, deixa eu voltar para a questão aqui. Vou abrir de novo a imagem. Voltamos. Voltamos. Olha que questão bacana essa 8 aí, ó. Essa da UERJ, viu? Caiu na prova. Peguei essa questãozinha aí porque era interessante para a gente avaliar algumas informações. E
Mês mais quente do ano em cada país do mundo. Então tá lá, ó. Dezembro, janeiro e fevereiro. Quais são os países mais quentes? Março, abril e maio. Quais são os mais quentes? Junho, julho e agosto. Quais são os mais quentes? Setembro, outubro e novembro. Aí tem uma certa variedade, né? Mas principalmente aqui, ó, avançando de novo para o sul do planeta. A primeira pergunta é a seguinte, ó. Considerando as áreas que estão fora da faixa territorial entre 10 graus norte e 10 graus sul de latitude, que é essa faixa mais estreita aqui, né, chamada de faixa equatorial, não é a tropical, tá? A tropical vai além, chega ali, né, próximo ali dos 25 graus de latitude, ok? Essa aqui é uma faixa mais equatorial. Identifique a sequência de 3 meses mais quentes em cada um dos hemisférios. Então, o que ele quer que você fale, né? No hemisfério norte, a sequência mais quente é a 3, né? Junho, julho e agosto. No sul, é a sequência 1. Dezembro, janeiro e fevereiro. Tudo bem? Então, bastava falar assim, ó. Identifica a sequência dos 3 meses mais quentes em cada um dos hemisférios, excluindo essa faixa aqui do meio. Então, é só você falar que a sequência 1, né, aborda dezembro, janeiro e fevereiro, no hemisfério sul. E a sequência 3, olha aqui, ó, verde, verde claro e amarelo, predominantes, no hemisfério norte. Respondeu a primeira parte. Por que ele pede para você desconsiderar o Equador? Porque aqui, ó, as cores são muito misturadas, tá vendo? Você não consegue ter um período muito bem definido. É porque ao longo de todo o ano, você está sempre muito no período mais quente. Agora, a segunda pergunta é mais interessante, ó. Explique o processo natural que justifica a diferença sazonal, né? O termo sazonal significa de variação, observada entre ambos os hemisférios, né? Norte e sul. Rapaz, se você lembrar da primeira questão que eu expliquei, você mata essa questão com facilidade. Lembra que eu falei para você que a inclinação do eixo da Terra, combinado com o movimento em torno do Sol, faz com que a incidência solar ela varie ao longo do ano entre esses dois hemisférios, de modo que as estações do ano são sempre invertidas para cada uma dessas metades do globo. O solstício de verão do hemisfério norte, que vai começar ali em julho, daí o período, né, que ele mostra, junho, julho e agosto, período mais quente, coincide com o solstício de inverno do hemisfério sul. Enquanto que lá em dezembro, janeiro e fevereiro, que eu estou no solstício de verão do hemisfério sul, eu vou estar vivendo o solstício de inverno do hemisfério norte. Por 2 anos diferentes, com abordagens distintas sobre essa variação da incidência solar, a UERJ perguntou essas questões para vocês. E ela vai cair de novo. Né? Vai cair de novo. Tranquilo? Facinho? Mais ou menos? Essa é boa, né? Uma questão legal. Pode perguntar, Sofia. Vocês estão me ouvindo bem? Ou travou? Fala aí para mim. Ah, estão ouvindo? Tá, beleza.
É que você está com a mãozinha pro alto, Sofia. Não sei se você quer falar ou se vai escrever. Não, vou lá, tá? Qualquer coisa é só me interromper. Questão número 9. Vamos a ela. Entendeu a 8? Tranquila? Né? A inclinação da Terra e os seus movimentos, né, sobretudo de translação, permitem uma variação da incidência solar no planeta, causando essa, né, sazonalidade, essa variação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Questão 9. Levantamento realizado pelo MAP Biomas apresenta o impacto do fogo sobre o território nacional. Aproximadamente 167 milhões de hectares foram queimados ao menos uma vez no Brasil entre 85 e 2020. Obviamente, ele considera vegetação nativa queimada, né? Olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quero saber quem está aqui que consegue colocar na ordem quais são os biomas que estão aqui enumerados sem colar em nenhuma imagem, hein? Quem é o número 1 nesse mapa do Brasil aí, que é o mais desmatado deles? O número 1 é o Cerrado. Pela ordem, tá, Miguel? O número 1 é o Cerrado. Vou botar aqui, ó. Quem é o número 2? Esse é o mais fácil, né? Estou escrevendo no chat. Quem é o número 2? De verdade aqui, não é pela área desmatada não, tá? É a área que está sendo queimada, ou seja, a gente está destruindo agora, não é que a gente já destruiu. O número 1 está no mapa ali, ó, bem na área central do Brasil, é o Cerrado. O número 2, que está lá em cima... Exato, Miguel. Se fosse por desmatada, seria Mata Atlântica. Eu quero saber a numerada ali em relação às queimadas. Quem são os biomas? Meu Deus, muito bom, Eduardo. A Amazônia. Já até escrevi aqui, ó. Só deixei pendurado. Quem é o número 3? Boa, Miguel. Caatinga. Quem é o número 4? Boa, Pantanal. Agora sim, quem é o 5? Mata Atlântica. E agora, para fechar, quem é o 6? Boa, Pampas ou Campos Sulinos, tá? Os dois nomes podem aparecer. Tem que lembrar dos biomas, hein? Tem que lembrar. Deixa eu ver. Sofia mandou mensagem. Considerando o histórico de desmatamento e as complexas cadeias de interesses econômicos, quais mecanismos de concreto, por exemplo, vendo Lula. Ai. Sofia faz cada pergunta. São boas, mas complexas, tá? No Brasil, só para responder a Sofia aqui rapidinho, no caso da Amazônia especificamente, existem dois grandes projetos e o que falta mesmo é fiscalização eficiente, né? Mas eles existem. Um chamado Projeto Calha Norte, que protege especialmente as fronteiras do crime organizado, mas também de biopirataria, por exemplo. E existe um outro chamado de CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, que é um sistema
complexo envolvendo satélites, especialmente, que mapeiam tudo: desmatamento, queimada, ou seja, é uma tecnologia super eficiente. O que, infelizmente, né, não é eficiente é a fiscalização, tá? Nossa legislação ambiental também é muito sofisticada e complexa, bastante rigorosa até. O problema é fazer cumprir. As COPs, né, que são as conferências entre as partes, as conferências ambientais agora são chamadas de COPs, né? E a gente vai ter uma agora em novembro, assunto, inclusive, que pode aparecer na prova. Falaremos disso mais próximo. A COP, na verdade, é uma reunião em que os países buscam, né, não só estabelecerem metas para redução de danos ambientais, mas pensam na perspectiva de futuro do planeta, né? Mas avança-se muito pouco nessas discussões quando o interesse econômico ele é confrontado com os interesses ambientais, por exemplo. A gente sempre vai dar, né, vai privilegiar o interesse econômico. Mas vamos devagarinho, vamos para a questão, tá? Sofia, infelizmente ainda é utópico, como eu falei. A gente só se mexe quando o calo aperta, né? Só espero que não seja tarde. A pergunta da letra A é a seguinte, ó. Lembrando que aqui não é área desmatada, tem a área que está sendo queimada. Por que a Mata Atlântica tem um percentual baixo? Porque a gente já destruiu bastante, não tem nem o que queimar. Essa é a lógica, tá? O bioma como a área queimada acumulada possui uma grande variedade de ambientes e de paisagens fitofisionômias, né? A fitofisionomia que está sendo falada aqui é o aspecto físico da vegetação, né, da biota existente naquela região. Cite dois tipos de formação vegetal desse bioma. Caraca! E você achou que era só cerrado, né? Pois é, não é. O bioma é o cerrado. E dentre as formações vegetais que são encontradas ali, eu posso falar de cerradão, de mata de galeria, que são vegetações que são comuns na área do cerrado, campos sujos, campos limpos, e veredas, assunto que a gente já tratou em aulas passadas, né? Que é a vegetação mais densa que fica na borda do planalto, a borda do cerrado, e acaba sendo responsável por uma grande retenção dos cursos de água que alimentam as bacias hidrográficas que avançam para outras partes do país. Tá? Então, todos esses termos poderiam entrar. O bioma mais queimado é o cerrado, e nele existem, né, o cerradão, a mata de galeria, as veredas, os campos sujos, os campos limpos. Na verdade, o cerrado é um grande complexo de matas, bastante diversificadas até porque está numa área muito abrangente. A pergunta continua da seguinte maneira: explique uma motivação para a ação antrópica humana associada às queimadas nesse bioma. Qual é a motivação? Abertura, né, de áreas para o plantio de monoculturas como a soja, a abertura de pastos para a pecuária bovina. Tá? Essas são, sem dúvida, as duas principais atividades aqui envolvidas. Já a letra B, que fala assim, ó, a golpes de machado derrubam a árvore, a qual, depois de estar no chão, lhe tiram todo o branco, porque no âmago deles está o Brasil. O trecho retrata o processo de exploração de uma árvore endêmica da floresta, bioma devastado à exaustão desde o início da colonização portuguesa e que hoje possui a menor cobertura original de vegetação entre todos os biomas brasileiros. Agora, Miguel, chegou o seu momento de brilhar. É o pau-brasil e a Mata Atlântica, é isso. A pergunta é exatamente essa, tá?
Esse bioma abriga o maior número de espécies endêmicas de aves do Brasil, porém muitas estão ameaçadas de extinção. Qual o nome do bioma retratado no texto? Mata Atlântica. É o número 5 aí. Explique a importância ecológica das aves para a recuperação das áreas degradadas. Aí é fácil, né? Lembra que as aves, elas são importantíssimas na dispersão de sementes. Funcionam como grandes polinizadores, né? Por quê? Ao consumirem lá o fruto, acabam alimentando-se das sementes, levam essas sementes para outro lugar. Essa semente está dentro de uma matéria orgânica, né, que vai ser dispersada no solo através das suas fezes, e aí elas vão encontrar as condições para uma nova germinação. Tá? As aves são importantes ferramentas polinizadoras para a dispersão de espécies da vegetação, não é só da Mata Atlântica não, tá? Vale para todas as outras. Se a pergunta fosse qual outro agente de polinização, você poderia destacar os insetos, tá? Lembra que a abelha também ajuda a fazer isso, entre outros insetos. Tá bom? Chegamos na questão 10. Essas imagens são imagens de satélite, né, destacando aqui uma área que fica entre o Paquistão e a Índia, que ampliadas, como a gente está vendo aqui, ó, destacam uma área de grande inundação, nesse desenho aqui que fica à direita, né, que é o dia 24/8, e um período um pouquinho antes, no dia 4/8, em que essa área não estava tão inundada assim. Apesar de grande rede hidrográfica na região, a inundação que acontece aqui nessa região, ela acontece dentro de uma condição muito específica, espremida aqui no litoral próximo ao Índico, e a Cordilheira do Himalaia, que fica mais aqui no interior. Essa é uma região muito suscetível a chuvas muito intensas, chamadas de monções. Muito bom, Miguel. No caso ali, especialmente as monções de verão. Lembra daquela questão lá em cima, que a gente acabou de fazer? Esse trecho está aqui, ó. Índia e Paquistão, está exatamente aqui, tá? Olha a corzinha que está aqui, e a corzinha que no hemisfério norte representa o período mais quente. Junho, julho e agosto, tá? Quando o hemisfério norte esquenta muito, as massas úmidas do oceano avançam em direção ao continente, causando chuvas muito intensas, né, torrenciais, no verão do hemisfério norte. E a Cordilheira do Himalaia, que está ali no interior, ela funciona como uma barreira física que não deixa essa massa de umidade passar para o interior, concentrando as chuvas aqui, nessa faixa territorial. A letra B pergunta assim: cite e explique outra causa que pode estar associada a essa grande inundação no Paquistão. A primeira eu já sei que são as chuvas, né, das monções. E eu sei que essas chuvas se concentram ali porque o Himalaia funciona como uma barreira. Mas qual é um outro fator que pode aumentar a quantidade de água existente nessa região? Excelente, Miguel. É o derretimento das geleiras na Cordilheira do Himalaia. Esse regime nival, né, ele derrete o gelo nessa região e eles vão descer a montanha alimentando também essas bacias hidrográficas com a água, né, das montanhas. Se eu juntar as chuvas abundantes e o derretimento do gelo que acontecem no mesmo período, essas planícies de inundação entre o Paquistão e a Índia, por exemplo, ficam completamente alagadas. Muito bom.
Sofia, acabei de explicar, né? As monções, elas acontecem tanto no verão quanto no inverno, mas sendo o verão com um período de muita chuva, que as massas do Oceano Índico avançam para baixa pressão sobre o continente. Lembra da dinâmica das massas já? Baixa pressão sobre o continente, alta pressão sobre o oceano, vento da alta para baixa pressão. Sai do oceano para o continente. E bate na cordilheira. Precipitação fica concentrada nesse lugar. Se não bastasse isso, o continente esquenta pra caramba, derrete o gelo e esse gelo desce a montanha, encharcando ainda mais esse solo em razão do aumento do volume das águas das bacias hidrográficas. Essa é uma região, por exemplo, onde as nascentes dos rios Indo e Ganges, elas existem também. Né? Sim, Sofia, é uma tendência à piora desses fenômenos extremos em razão das mudanças climáticas, é fato. Tá? Mas a condição natural por si só já é extrema. O inverno acontece o contrário, tá? Fica tudo muito seco. O gelo entra na montanha, então ele não vai derreter tanto. As chuvas ficam escassas e aí o ambiente fica seco demais. Mas aí é no inverno. Só que eu tenho a letra C, que fala assim, ó. A partir das imagens de satélite, indique e explique uma das características da paisagem que permitem apontar a área destacada como suscetível à inundação. Quando eu vejo muitas bacias hidrográficas, muitos rios, eu posso concluir que ali eu estou no fundo de um vale. Essa é uma área em que toda a drenagem, por exemplo, fluvial, a drenagem dos rios, tende a convergir para o fundo desse vale. Se eu somar a isso a chuva intensa e o derretimento da neve, né, do gelo das montanhas, eu crio uma combinação no período de verão que torna essas planícies de inundação, esses vales inundados, espaços que dificultam muito a vida da população. Mas se eu te fizesse uma pergunta extra sobre uma vantagem dessas planícies de inundação para essa população, o que você falaria para mim? A agricultura. Mas de qual cultivo especificamente? A técnica é jardinagem. Soja não, claro. Soja é um cultivo que não pode existir em ambiente muito úmido. É o arroz, a risicultura. Tanto é que, se você olhar, o arroz é base alimentar de muitos países que sofrem com as monções ali no sul e sudeste da Ásia, não é por acaso, porque é o tipo de cultivo de grão que é possível ser feito numa planície de inundação, num terreno alagado. Soja precisa de ambiente mais seco para a época de colheita, né, para poder existir. Então, a jardinagem é a técnica. Posso usar o plantio de qualquer coisa. Mas é mais comum nessa região o arroz no verão, por conta da inundação, e o trigo no inverno, por conta do ambiente ficar mais seco. Mais frio, mais seco. Tá? Então, há uma variedade aí estabelecida principalmente entre esses dois cultivos. Há outros, claro, mas esses são os principais. Tranquilo, queridos? Assunto bom, viu? Tô ficando feliz porque a aula está sendo mais de aprofundamento, né? É quase uma palestra coletiva nossa, do que um plantão de dúvidas, né? Vocês estão tendo cada vez menos dúvidas e trazendo discussões muito aprimoradas. Isso é excelente para te dar, né, repertório conceitual para poder responder as questões, tá? Fico muito feliz.
Vocês estão num caminho muito bom. Não esmoreça agora, tá? Continua fazendo muito exercício. Pega exercício de tudo que é lugar que você achar, tá bem? Queridos, desejo a todos uma ótima noite. Nosso tempo chegou ao fim. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, viu? Beijo a todos. Tchau, 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 tchau. Vou mandar o gabarito comentário daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau.